E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal chamado Virtudes de um Estadista e no primeiro episódio a gente vai falar sobre Alexandre o Grande. Antes da gente prosseguir então, já deixa o like, te inscreve aí se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das nossas próximas aulas, comenta aí embaixo Alexandre o Grande e envia esse vídeo para quem tu acha que vai curtir receber ele, beleza? Sem mais enrolação, bora começar a aula. Bom, Alexandre o Grande viveu entre os anos de 356 e 323 a.C. Ele era filho de Filipe II, que foi quem começou o Império da Macedônia. Só que Filipe foi assassinado e Alexandre precisou assumir o trono aos 20 anos de idade, em 336 a.C. Bom, desde cedo então Alexandre já se mostrava um homem viril, inclusive tendo reprimido uma rebelião certa vez, enquanto o pai dele estava fora, numa expedição militar, e também era dotado de uma virtude cada vez mais rara nos nossos dias, que é a da continência. Alexandre se casou virgem por volta dos 25 anos de idade, e apesar de ter sido um imperador da antiguidade, ele teve apenas 2 mulheres, sendo ambas filhas de reis de territórios que ele conquistou, incluindo a filha do rei Dario, rei da Pérsia, que foi o grande adversário de Alexandre ao longo da vida. E falando sobre Dario e sobre a virtude da continência de Alexandre, certa vez tanto a esposa quanto a filha de Dario ficam cativas de Alexandre, depois de um confronto onde Dario foge. Alexandre então as faz reféns, mas trata elas com toda a pompa, como se elas estivessem na corte da Pérsia, e não encosta em nenhuma delas. E esse modo de agir de Alexandre constrangia Dario, porque para ele seria muito mais fácil, e ele diz isso, odiar um homem que fosse vil, um homem que fosse pérfido, mas Alexandre era um adversário nobre. E quando Dario é morto a sangue frio, o próprio Alexandre dá ao rei da Pérsia um enterro digno. E bom, com a queda do rei da Pérsia, Alexandre se assume o novo rei da Pérsia, anexando o território ao seu império. E somente após isso é que ele vai então se casar com a filha de Dario. Mas isso ocorre só mais adiante. Vamos retroceder um pouco. Alexandre, ele foi tutorado por Aristóteles, o grande filósofo que foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. E talvez essa relação, essa formação de Alexandre tenha contribuído para o desenvolvimento das suas virtudes. Mas em dado momento ele se irrita com Aristóteles e decide cortar relações com seu mestre, encerrando assim a relação que eles tinham de mestre e discípulo. E bom, assim que assume a coroa, Alexandre já tem que lidar com muitas revoltas internas. Isso ocorre porque diversas pessoas pensaram que com a morte de Filipe e a ascensão de um homem tão jovem ao trono, um garoto de 20 anos, seria fácil se emancipar do império de Filipe e mesmo dar um golpe na coroa. Só que Alexandre age rapidamente. E daí em diante, ao longo de toda a sua carreira, Alexandre vai demonstrando ser um incrível diplomata e um fenômeno no campo de batalha. Alexandre liderava pelo exemplo, lutava ao lado de suas tropas e os seus homens o seguiam. Não era como um presidente moderno qualquer que manda jovens de 18 anos para morrerem e fica atrás de uma mesa, protegido por diversos seguranças armados. Ele ia para o campo de batalha, ele lutava, ele estava junto com os seus comandados. E ele era o primeiro a nunca desistir. Então essa liderança dele vinha muito mais do espírito de garra, de lutar até cair. E um caso que exemplifica essa liderança de Alexandre foi numa oportunidade onde ele estava louco de sede e alguns camponeses passaram levando água para suas famílias. Vendo Alexandre, eles ofereceram a água e disseram que seria melhor que Alexandre vivesse do que suas famílias, porque se Alexandre perecesse, tudo ruiria. Então vejam, não tinha água suficiente caso Alexandre tomasse para levar para as famílias desses homens. E Alexandre de fato ia tomar a água, mas vendo os olhares sedentos dos seus comandados, os generais dele olhando para aquela água, loucos para tomar, ele agradece e recusa a água, dizendo que se ele tomasse aquela água, isso desmotivaria a tropa. E vendo essa postura de Alexandre, os seus generais têm o espírito renovado e ficam em prontidão para ir até a morte lutando ao lado de Alexandre. Bom, tratando agora do aspecto da diplomacia que eu tinha comentado sobre Alexandre, ele buscava fazer com que os povos conquistados se sentissem de fato parte do Império Macedônio, e não simplesmente povos derrotados. E para isso, ele se valia tanto da diplomacia quanto da inculturação. No aspecto da diplomacia, ele dava presentes aos reis derrotados, tratava eles com toda a dignidade devida ao posto que ocupavam, e ainda permitia que eles continuassem governando aquelas regiões, contanto que submetidos ao governo geral de Alexandre. E no aspecto da inculturação, a gente tem um episódio que exemplifica isso,
quando, em uma das regiões conquistadas por Alexandre, ele seleciona 30.000 crianças para serem educadas por professores escolhidos por ele próprio, a fim de que elas aprendam o grego e sejam treinadas segundo o padrão militar da Macedônia, de modo a que essa próxima geração, mais nova, quando crescesse, já se sentisse muito mais parte efetivamente do império, pela proximidade com a cultura macedônia, do que os seus pais, que foram a geração derrotada e conquistada. Além disso, tem um episódio dele se apropriando das vestimentas de duas culturas que ele conquista e mesclando elas com elementos da sua própria cultura, de modo a gerar nessas pessoas um maior reconhecimento da pessoa de Alexandre enquanto seu líder legítimo. Mas Alexandre não era perfeito, ele tinha defeitos gravíssimos. Um desses vícios que ele tinha era o da ira e o outro era o da vaidade. Ele se importava muito com o que os outros pensavam dele. Não tinha nada que deixasse Alexandre mais irritado do que saber que alguém falou mal dele. E isso chega a tal ponto que quando um homem se recusa a adorar Alexandre, ele parte para cima desse homem e mata ele, em uma festa, no meio de muitas pessoas. E esse homem era amigo de Alexandre. Depois ele fica muito triste, se tranca no quarto, mas ele tira a vida do homem. E temos um outro problema que eu atribuo ao fim das conquistas militares de Alexandre. Vejam, Alexandre parte para conquistar a Índia e ele tem uma batalha muito difícil, onde o rei que ele enfrenta possui elefantes de combate, elefantes de guerra. Alexandre nunca tinha lutado contra elefantes. É um combate duríssimo. Alexandre vence, permite que o rei siga governando suas terras, contanto que é submetido a Alexandre, mas quando ele e seus comandados tomam conhecimento de que para continuarem avançando, as tropas que esperam por ele são infinitamente maiores do que aquelas que ele acabou de enfrentar, seus comandados dizem, não, chega. A partir daqui, a gente não segue. Alexandre fica furiosíssimo. Ele se sente traído pelos seus generais. Mas ele não tem como continuar sozinho. Então ele decide voltar. E com o fim dessas campanhas militares, tem aquele ditado que diz, cabeça vazia, oficina do diabo. E a gente vê isso na vida de Alexandre. Ele, que não era um homem dado nem à bebida e nem ao sexo desregrado, se entrega aos bacanais. Tem um episódio de homossexualismo na vida de Alexandre, após o fim das expedições militares, que se dá em um evento, quando ele beija um competidor que ele estava patrocinando, por pressão da plateia. Tem a participação dele nos bacanais. O que eram os bacanais? Eram celebrações onde se adorava o demônio Baco por meio de orgias e de bebedeira. E em meio a toda essa degeneração, tem um episódio em que ele passa uma noite e um dia inteiros bebendo, de farra, e por conta disso ele acaba caindo doente, ardendo em febre. E essa febre se estende ao longo de 8 dias, e ele não melhora. Ele só agoniza a cada dia que passa, piorando, piorando, piorando. E depois de agonizar por 8 dias, ele, que era adorado como um deus, que outorgou para si o título de filho do demônio Ra, morre como um mero mortal, adoecido por ter se entregue às tentações do demônio Baco. E bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Peço agora que rezem uma Ave Maria por mim, coloquem meu nome nas intenções da Santa Missa. Lembro também de deixarem um like, se inscreverem no canal. Desejo também que Deus abençoe vocês e as famílias de vocês e que Nossa Senhora interceda pela conversão de cada um de vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Forte abraço e até a próxima.